Viva, sou a Sofia, bem-vinda a Ideias de Trazer por Casa e a mais um Ideias de Domingo. E as ideias que quero partilhar hoje consigo são sobre o tema do meu mês passado, fevereiro, no projeto 2017, que foi dedicado às finanças. Então quero partilhar consigo aquilo que eu aprendi, aquilo que tenho colocado em prática, como tem resultado para mim. Antes de mais, recadinhos. 2. Um é, Sofia Beléria, eu ouvi a tua mensagem, quero agradecer imenso. Não aparece nos comentários porque eu não sei o que é que lhe aconteceu. Ela foi identificada pelo YouTube como spam por ter links e eu fui aos links, tentei aprová-la de várias formas e feitios, como já aconteceu com algumas outras, em que, ok, mesmo sendo um bocadinho de spam, não era o caso da tua, mesmo sendo um bocadinho de spam, tudo bem, pode ser útil a mais alguém e queria aprovar e não conseguia. Depois não aparece em lado nenhum agora, não é? Então não sei o que é que se passa, o que vale é que eu segui os links na altura e tomei nota daqueles que era para ver. Subscrevi alguns dos canais, então grata uma vez mais pelos links, pela partilha. O outro recadinho tem a ver com a periodicidade, quer dizer, a periodicidade sim, mas o agendamento inicial não está a correr tão bem, porque eu estou a pôr alguns vídeos no dia a seguir, está a ser um bocadinho complicado pôr no próprio dia, não tem a ver com o calendário, tem a ver aqui com questões de logística, porque ou não tenho espaço no telemóvel, ou não tenho espaço no computador e não consigo gravar, e é frustrantíssimo porque preciso gravar várias vezes, como tem sido hoje. Tenho que repetir o trabalho várias vezes, não só de edição, como a gravação, porque não consigo, não tenho espaço e é frustrante, mas pronto. Aproveitei para abrir um novo caderninho que me foi oferecido pelo maridão, veio de um evento dele nos checkpoints e achei que tinha tudo a ver, é prateado, ok, não é dourado, mas prateado, ok, tem a ver com dinheiro, sei lá, não sei, prosperidade, abundância, por aí. Então é onde eu fui colocando exercícios que ia fazendo de programas e também tenho aqui as minhas notinhas para partilhar. Uma ideia importante é que nós podemos e devemos, se calhar, ser o CEO da nossa própria empresa. Mesmo que não tenhamos empresa, mesmo que possamos estar desempregados, é importante nós sermos o CEO de nós mesmos, da nossa vida, sendo que aqui a empresa pode ser substituída por vida. Porque é importante nós, antes de mais, termos conhecimento, termos consciência daquilo que está a acontecer, os processos, como eles decorrem, se eles nos estão a trazer benefícios ou prejuízo, e para tomarmos decisões mais conscientes e mais adequadas. Para isso é importante também termos uma visão clara daquilo que se pretende para a empresa ou para a nossa vida ou para determinada área da nossa vida, como as finanças. Esta é uma ideia muito importante, não é nova, já tinha lido antes, acedido de diversas formas, mas foi reforçada e quis deixar aqui também. Outra ideia, e que é algo que pode ser preferível em vez de outro tipo de pensamentos, é que ao trabalharmos para terceiros, o ordenado será uma indemnização pelo tempo investido nas coisas deles, em vez de com a nossa família e a que fazermos o que gostamos, como uma espécie de compensação. E esta ideia pode ser preferível quanto a outras, nós não gostarmos do trabalho, andarmos ali, mas tem que ser... Este pode ser melhor. Ainda assim eu considero um bocadinho perigosa, porque existem, considero, ideias melhores. Ideias que nos levem a focar ou a criar este nosso caminho, não é? A criar para não precisarmos de receber uma compensação e podermos criar o nosso próprio ordenado, sei lá. Uma outra ideia que é interessante e que eu tenho usado ao longo do tempo de outras formas é a do banco da nossa mente, não é? Vou deixar aqui um link para um vídeo com um exercício no outro canal Psicoterapia sobre as emoções e como podemos fazer um exercício prático no dia-a-dia durante um tempo para modificarmos os nossos hábitos de alguma forma, a nível das emoções, a nível dos pensamentos, para cuidarmos mais de nós. E ali eu falo na nossa conta emocional, conta bancária emocional. Aqui, pensando no banco da nossa mente, será algo idêntico, ou seja, os pensamentos podem ser depósitos ou retiradas de conta, não é? Levantamentos. Será que
estamos a fazer depósitos ou estamos a fazer levantamentos na nossa conta, ou se estamos a investir nas ações adequadas ou não. Porque umas podem trazer juros e dividendos, quer sejam ações, quer seja uma conta a prazo, por exemplo, mas outras podem trazer prejuízo. Então, é importante nós assumirmos a responsabilidade, assumirmos este nosso poder de escolha sobre os nossos pensamentos também e investirmos naqueles que nós pretendemos, que nos levam mais facilmente a um resultado que tenha a ver com a nossa visão de vida, não é? Assumir esta responsabilidade é muito importante. A importância de ter uma história, uma mensagem e um sistema adequados, apropriados à nossa visão ao produto. Vou falar de dinheiro e das nossas finanças, mas também de carreira, de negócio, de profissão, porque estão muitas vezes associados um ao outro, não é? Para gerar dinheiro, a não ser que se possa receber uma herança ou a lotaria, não é? Isto vai estar associado a algo que nós fazemos na nossa vida profissional. Isto foi algo que me foi passando também muitas vezes ao lado, ao longo do tempo, porque de alguma forma, se nós entramos na vida com alguma coisa, não é? Com a nossa visão, aquilo que nós pretendemos, então para lá chegarmos, para criarmos as oportunidades, para obtermos as ferramentas que são necessárias a esta criação, nós precisamos de vender as nossas ideias, o nosso expertise, as nossas capacidades para fazer algo enquanto profissional, enquanto empregado ou empregador. Precisamos de vender esta ideia ao outro. E o outro precisa de perceber, de comprar, de sentir entusiasmado o suficiente para isso, não é? Precisa sentir a nossa confiança, a nossa motivação, a clareza nesta mensagem é tão importante, não é? Para perceber qual é o nosso objetivo, o que é que nós podemos oferecer. Para isto, nós precisamos ter uma mensagem e precisamos de contar a história da forma adequada, não é preciso contar histórias ou a história da nossa vida, mas termos algo que é coerente com aquilo que pretendemos e que nos possa levar mais facilmente aos resultados que pretendemos. Uma outra ideia tem a ver com esta, que foi é o termo de core message, não é? Qual é o propósito específico, definitivo na nossa vida? Esta é uma ideia de Napoleon Hill e que me parece relevante, parece-me que é importante nós termos em atenção, porque se nós tivermos uma visão, se nós tivermos um propósito, fica mais fácil nós orientarmos os nossos passos nesse sentido, não é? Tomarmos decisões nesse sentido que nos levem mais facilmente lá. Para tudo na vida é assim. E há uma outra questão aqui também associada a este propósito, é que se o propósito nesta área da nossa vida for fazer dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro, podemos substituir aqui a palavra dinheiro por qualquer outro desejo que possa ter na sua vida. Se nós ficamos focados naquilo, no objeto do nosso desejo, é muito mais fácil nós percebermos se temos ou não temos. Podemos perceber quanto está lá ou a falta daquilo na nossa vida, quão pouco lá está. E se nós ficamos focados ali, é muito mais fácil obtemos mais daquilo que pensamos, que mantemos na nossa mente, não é? Presente. Então é muito mais fácil nós continuarmos a alimentar esta falta de alguma forma. Tenho pouco disto, quero mais. Só o simples facto de pensar eu quero mais quer dizer que eu tenho pouco, não é? É aquilo. Em tempos também falei lá no canal Psicoterapia sobre o perigo do pensamento positivo e tem muito a ver com isto, porque necessariamente nós vamos fazer uma avaliação. E depois, se aquilo é positivo, se é negativo, não é? Que é para eu pensar positivo, porque preciso pensar positivo, porque se deve pensar positivo. Então, dependendo depois da forma de funcionar de cada um, por todos nós somos diferentes, aquilo pode ser um problema. Porque nós vamos estar a avaliar, vamos estar a perceber o que de não positivo lá está e esse pode ser o nosso foco. E acabamos por obter mais daquilo em que nos focamos, não é? Então, aqui com o dinheiro é a mesma coisa. Qual é o nosso propósito? Porque o que é que o dinheiro nos traz? O que é que pode trazer, não é? Quais são os benefícios que nós pretendemos na nossa vida? E é esse que é o propósito, isso que tem a ver com o nosso propósito, não é? O que é que nos permite? Nós somos todos diferentes, pode ser ter mais tempo disponível, pode ser o que é que a liberdade financeira permite? Viajar mais, pode ser nós criarmos os nossos próprios horários, pode ser termos mais tempo e mais momentos de qualidade com família, amigos. É diferente para todos nós, mas qual é o propósito para si?
o que é aquilo que é mais importante. E o dinheiro que pode vir e fazer com paixão, não é? E fazer aquilo, e criar aquilo. O resto é um benefício secundário, não é? Aqui a questão do dinheiro. Mais uma outra ideia interessante é aqui a de Nana Caixa. Ela diz que a sua missão nesta vida foi financiada por completo. Experimente pensar nisto. Nós, e aqui pensando no nosso lado mais espiritual, né? Se nós viemos ao planeta Terra e a esta vida com uma missão, e esta missão foi financiada por completo. Se nós acreditarmos nisto, ela dá um exemplo. Ela diz que se eu saio à noite, me vou divertir e acabo por beber um bocadinho mais da conta. Entretanto, no dia seguinte, acordo em casa, eu não me lembro do que aconteceu à noite ou como é que cheguei a casa, mas vejo o carro estacionado lá fora no passeio, em frente da casa, e automaticamente eu sei que as chaves estão ali por ali algures, não é? Eu quero sair, quero ficar no carro, não sei onde são as chaves, mas eu sei, eu confio que elas estão por ali. Claro, podem acontecer outras situações e podem não estar exatamente por ali, mas este é o sentimento de base. Podem até não estar, mas o sentimento é: eu confio, eu sei que elas estão por aqui, porque eu cheguei a casa, o carro está ali fora, elas estão por aqui, é só uma questão de procurar. Então esta pode ser uma ideia que nos pode ajudar a não nos preocuparmos com a falta, porque é uma questão mais uma vez, de foco. E confiarmos que o universo providencia aquilo que nós precisamos. Temos que fazer por isso, claro. Já não estamos naquela época em que se pensava, em que se dizia, se veiculava muito a mensagem de que peça e lhe será concedido, não é? Na altura do Segredo, o livro e o documentário, por exemplo, muitos outros livros e documentários que saíram nessa altura, que falam esta mensagem: peça e lhe será concedido. Então isto parece que é tudo tão simples e não é preciso fazer mais nada. Podemos ficar sentados no sofá e só pedir e o universo traz. Abrimos as mãos assim, cai-nos no colo. Mas como isto nunca me aconteceu, acredito que não lhe tenha acontecido assim também, não, muito facilmente, embora possa ter acontecido, não é? Não é assim, nós precisamos de trabalhar para isso, não é? E isso é importante ter em mente. Nós precisamos de trabalhar para criar aquilo que nós pretendemos na nossa vida. E trabalhar de diversas formas. Trabalhar tendo uma visão clara, trabalhar criando as oportunidades, trabalhar aprendendo aquilo que é necessário para criar essas oportunidades e por aí adiante. Trabalhar para fazer com que aquilo aconteça. Mas antes de mais é preciso trabalhar aqui nos nossos pensamentos para que o foco não seja um problema, não seja um empecilho no nosso caminho para em direção ao nosso objetivo. Uma maior liberdade financeira, vou colocar assim agora. É uma ideia interessante também. Depois, há aqui uma outra ideia que é de a importância de dar um preço aos nossos serviços e produtos, a pensar no valor dos resultados e no cliente ideal que pretendemos atrair. Uma vez mais, falar de finanças é falar também do trabalho e do negócio. Então, isto é algo muito importante para mim, porque é algo que eu não tenho dado atenção nenhuma ao longo da minha vida. E aquilo que eu fui fazendo foi pensando nas dificuldades económicas, não no cliente ideal que eu quero atrair, porque naturalmente se eu me foco, ok, num preço baixo, que possa ser acessível a todos, é aquilo que me faz sentido, por um lado, mas por outro lado, qual é o tipo de cliente que eu estou a atrair? É sempre aquele que, ou que não me valoriza o suficiente, não, este é barato, eu vou a isto, embora isto tenha muito que se lhe diga, mas também aquele que tem dificuldades financeiras e que vai estar constantemente nestas dificuldades à partida e depois pode não poder continuar, mesmo a baixo custo, pode não voltar mais tarde por outra coisa que poderia trabalhar, mas enfim, qual é o cliente ideal que quero atrair? E é necessário e é importante que haja mercado para todos os clientes, não é? Eu pretendo, mesmo com esta ideia, continuar a manter a minha vaga social aberta, continuar a manter a flexibilidade nos preços para que não seja um impedimento quem quer trabalhar. É necessário haver um empenho, porque muitas vezes não há um empenho do outro lado. E se não há um empenho, eu também não vou estar a trabalhar por isso. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Vou andar eu ali a esforçar-me, a patinar, não abaixar o preço ou não colocar um preço,
e quando o outro não se esforça, não é o meu cliente ideal, não é aquele que eu pretendo atrair. Então é importante também pensar aqui em dar mais valor aos resultados que ajuda a obter, mas neste outro sentido também, em vez de pensar no tempo, e aqui eu não estou a pensar propriamente nas consultas já, mas no tempo que a pessoa que eu vou usar para poder proporcionar aquilo à pessoa, que já estou a pensar mais no coaching ou em alguns ou programas online, não é? Cursos online. Não é o tempo que eu vou disponibilizar para aquilo, não é o trabalho que me vai dar, porque esse trabalho pode já ter sido feito antes e está só no repeat, não é? Mas é o valor que aquilo tem, que aquilo agrega à pessoa, qual é o valor que a pessoa vai obter, quais são os resultados que a pessoa vai obter e quanto é que isso vale. Sem esticar, mas é importante aqui um equilíbrio e esta ideia é extremamente importante também, não é nova para mim, mas na prática sim, porque nunca lhe dei muita atenção, como disse. Mas deixar de usar a palavra preciso, porque esse é um sinónimo de não tenho, e eu uso isto muitas vezes nas sugestões, em terapia, uma vez mais. É importante nós termos em atenção as palavras que usamos. Há palavras de poder, há palavras que nos tiram o poder e há palavras que nos dão o poder. E esta é uma daquelas que tira poder. Então, tendo esta consciência, naturalmente, ao longo do tempo, eu fui modificando o meu vocabulário, especialmente quando verbalizo, quando o penso, não é? Quando o uso nas minhas conversas interiores, mas ao verbalizar também, porque elas são uma expressão, isto depois não só é um reflexo daquilo que eu penso, mas também acaba por alimentar aquilo que eu penso, não é? Um ciclo vicioso. Então, eu prefiro substituí-las nas duas vertentes. E tenho vindo a ter atenção, mas este é um ponto que que é importante manter presente. Mais a importância de notarem a abundância da vida. O dinheiro é apenas uma das avenidas, e esta é uma ideia de Carrie Murphy, e de facto faz todo o sentido, não é? O dinheiro é apenas uma das avenidas, mas existem tantas. Então é importante, quando pensamos em abundância, não pensar apenas na abundância de dinheiro, mas é a abundância, e trabalhar pela abundância e modificar os nossos pensamentos para focarmos a nossa atenção na abundância e notar a abundância no dia a dia, nos detalhes, nos mais pequenos detalhes, mas noutras áreas da nossa vida, ajuda-nos a mudar o foco também na área financeira. A abundância de amor, a abundância de gestos de amor, de gestos de simpatia, a abundância na beleza, de beleza em volta, na vida, e ficarmos focados na abundância ajuda-nos também na área financeira. Esta é uma ideia que eu gosto. Poupar na origem. Ora, aqui começamos naquelas questões financeiras e que me têm faltado muito ao longo dos anos. Isto foi algo que eu nunca aprendi antes. É uma ideia que foi reforçada. Já tenho chegado até ela pela mão de diversos mentores. No primeiro desta saga foi Carlos Wizard Martins, mas chegou pela mão de outros, como Brandon Burchard, Napoleon Hill, o Robert Kiyosaki. Poupar na origem é tão importante. Foi uma coisa que eu não aprendi lá atrás na minha vida. É uma coisa que nós precisávamos de aprender, como Kiyosaki diz, nós precisávamos de aprender muitas destas coisas na escola. Aprender a lidar com o dinheiro, aprender a lidar com as nossas finanças, porque o sistema de ensino acaba por nos ensinar um outro caminho. E é nesse que nós seguimos, o de empregados, o de alguma forma... Eu ia dizer submissos, mas não é tanto assim, mas é aquele que não faz por e acaba por ser uma vítima e ficar no papel de vítima, mesmo que inconscientemente, e sujeito às decisões dos outros e ao poder dos outros. Passa por algo que nós deveríamos aprender na escola. Muita gente pode, porque o aprendeu antes, e esta aprendizagem que nós fazemos na nossa infância acontece de uma forma tão natural que nós achamos que isto é óbvio, não é? Se é óbvio para mim, devia ser óbvio para outros. Então, muita gente pensará com certeza, mas isso é óbvio, isso é lógico, faz todo o sentido. Pode ser, mas não me fazia sentido. A mim não é que não fizesse sentido, é que nunca tinha pensado nisso, nunca tinha tido um exemplo disto para... espera aí, mas aquilo é diferente, porque será? Como será? E se eu experimentar? Não. Então... esta é uma ideia importante, poupar na origem. E o que é que isto significa?
em toda a sua expressão, não é? É que antes de pagar impostos, antes de pagar as despesas, é importante nos pagarmos a nós. E isto fazia-me alguma confusão quando eu lia isto, porque eu tenho contas para pagar, não é? Eu preciso as pagar, então eu vou-me focar primeiro nisto, em ganhar para pagar estas contas, especialmente quando nós não temos um ordenado fixo ao final do mês, não é? Trabalhamos para nós. Eu vou-me preocupar em ganhar para pagar estas contas e depois logo se vê o que é que sobra para poupar algo mais. Pois o problema é que isso não sobra, não é? Porque acontece muitas vezes, não sobra e ok, está bem, paciência. Nós não fazemos mais por isso, nós nos esforçamos, não, porque tem que ser, porque é uma obrigação, como as contas, não é? Não. Então, paciência, pronto, para a próxima. E se nós nos pagarmos primeiro, porque é importante, e deixarmos para pagar a seguir os impostos e as contas, nós temos essa pressão. E Kiyosaki diz muitas vezes nos livros dele que eu não estou a dizer para não pagar as suas contas. Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre e de muitos outros, e que me trouxe aqui muitas ideias. Mas isto é tão claro, é tão óbvio. Ou não, para mim não era. Se houver aquele prazo, nós forçamos-nos a sair da nossa zona de conforto e a avançar naquele sentido, a procurar, a criar condições para que aquilo seja pago, não é? Para que aquilo seja obtido, realizado. Então, primeiro, pagarmos a nós. E pouparmos aqui na origem. O pagar a nós para obtermos alguma coisa que sim, seja que nós queiramos, mas aproveitando uma outra ideia de Kiyosaki aqui, que é de que os ricos deixam para comprar os supérfluos depois. Esperam para isso, não é? Os pobres, aqui ricos e pobres é a mentalidade pobre e mentalidade rica. Não quer dizer que os pobres não tenham dinheiro aqui nesta história e os ricos sejam aqueles que tenham muito dinheiro e muitas posses materiais. Não. A mentalidade pobre vai procurar satisfazer os seus desejos primeiro, cede aos desejos, quer muito aquilo, não consegue controlar tão bem as suas emoções e vai adquirir os supérfluos assim que tem o dinheiro extra, ou não e pede um empréstimo e fica a dever para obter esses supérfluos. Sendo que os supérfluos podem ser o carro, a casa, a televisão grande, o computador, o que for, não é? A mentalidade de rico é diferente e espera para obter os supérfluos quando sobra. E quando sobra, ok, está aqui este a mais, não me vai fazer diferença nenhuma, eu vou comprar aquilo. E não se endivida e não cria outros problemas, não é? Aqui há muito mais a dizer sobre esta mentalidade. Poupar na origem, uma vez mais. Aquilo que retiramos para nós, em vez de ser gasto com supérfluos, embora possa ser, que seja investido, para passar aqui a uma outra ideia que deve estar aqui mais à frente, que é de que é necessário pôr o dinheiro a trabalhar para nós. E eu gostei desta ideia de Kiyosaki e de alguém mais, que é de as moedinhas podem ser, ou os euros, neste caso, podem ser empregados nossos. Aquele quinhão, porque outro podem ser empregados do banco para pagarmos o empréstimo, ou do Estado, porque temos de pagar impostos, mas daquele quinhão, aquela fatia que está ali, aqueles são nossos empregados e eles vão estar a trabalhar para nós. Então é suposto não mexermos naquele dinheiro. E algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos foi que, ok, nós temos aquilo de lado, podemos juntar para comprar aquilo, mas depois vamos e compramos e pronto, e já não está lá nada. E isto expressa muito depois os resultados que fui obtendo na minha vida, não é? Acabei por não investir, não pôr o dinheiro a trabalhar para mim e pronto, podia ter resultado muito melhor. Então, estas ideias são muito importantes e têm sido importantes para mim. Ativos versus passivos. Compreendermos bem esta diferença entre ativos e passivos, porque de facto muitas vezes aquilo que é considerado como um ativo não é? Num empréstimo para o banco, sei lá, ou qualquer coisa do género. O carro, a casa podem ser considerados como ativos, mas eles de facto não geram rendimento. Eles têm despesas associadas, então são passivos. Estes ativos podem ser ações, podem ser contas a prazo, há uns melhores que outros, não é? Podem ser empresas que nós possamos ter à margem, um negócio que vai gerando rendimento, são os ativos. E a importância de ter ativos para pôr então o dinheiro a trabalhar para nós.
A ideia também de que rico não é o que tem mais bens supérfluos, é o que tem ativos a trabalhar para si, cuja diferença em relação aos passivos é superior, não é? Para além dos passivos, tem dinheiro que dá para sobreviver X tempo se não houverem ativos. O efeito compounding para o Fundo da Liberdade, esta ideia de Tony Robbins também é interessante, é importante, que eu uso esta ideia na minha prática clínica, não é? O efeito das sugestões também é um efeito de compounding. Nós usamos uma sugestão, eu não sei a melhor tradução para este termo, mas também não procurei. Nós usamos uma sugestão e vamos reforçando essa sugestão, e a cada um destes reforços vamos imaginar que são como depósitos, não é? São como depósitos que vamos fazendo numa conta daquela sugestão, e aqueles depósitos, tudo aquilo tem juros, aquilo vai crescendo e crescendo e crescendo, já não é só aquela primeira sugestão ou todos aqueles reforçantes, mas vai ter um efeito muito maior, vai ser muito mais eficaz. E aqui o efeito compounding também no nosso Fundo da Liberdade, se nós aproveitarmos com aquele pagamento que nós fazemos a nós e aquele poupar que fazemos na origem, se investirmos de alguma forma, nós vamos ter aqui um efeito compounding nas nossas finanças, não é? Porque aquilo vai gerando mais dinheiro e se estiver a juros, está a render de alguma forma, e nós podemos canalizar algum, porque não deixa de ser rendimento uma vez mais, e dali podemos pagar a nós e canalizar para outros quinhões também. Mike Harris passou-me aqui essencialmente estas duas ideias. Uma é a importância do entusiasmo, porque o entusiasmo contagia os outros, vendemos muito mais facilmente a nossa ideia, não é? O nosso produto. E o outro ponto é a importância da ação, não é? Porque é preciso agir, é preciso arriscar, é preciso sair da nossa zona de conforto e fazer acontecer, usando este entusiasmo também, até porque ele é um motor, não é? Stop being a consumer and start being an owner. E esta é uma ideia também interessante, porque nós somos consumidores e somos consumidores profissionais, eu diria, porque sabemos muito bem como consumir, como usar o dinheiro, usar os recursos, como comprar bens supérfluos. E por que não sermos donos do nosso negócio, donos das nossas decisões, das nossas escolhas, da nossa vida, e agirmos de acordo com a nossa visão, de acordo com os nossos objetivos, aquilo que pretendemos. E o que pretendemos é ter aquele bem, ok, fantástico. Não nos podemos queixar de outras coisas. Ou o que pretendemos é ter uma liberdade financeira para além, gostaríamos de ter aquele bem. Ok, então podemos trabalhar naquele sentido e mais facilmente obteremos aquele bem e será nosso. E não sentiremos falta noutras áreas da nossa vida, não é? Recordo-me de julgo que foi Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele conta como, julgo que foi neste, está no guia, que eu li alguns, ele conta como ele queria ter um Porsche e trabalhava no ramo imobiliário, e os colegas dele, ele comprou um Porsche, os colegas dele achavam que ele o tinha comprado e estava a pagar com as comissões que ele ia recebendo, das vendas que fazia, e não. Ele comprou o Porsche única e exclusivamente com os lucros do negócio dele. Aquela era a profissão, não é? Mas depois tinha o negócio dele, tinha o dinheiro a render, a trabalhar por ele, e foi com esses lucros que ele comprou o carro, e não com o trabalho que empreendia no dia-a-dia. E é este saber esperar um bocadinho para depois não nos custar outra fatura, não ter outra fatura, não é? Muito interessante todas estas ideias juntas. Esta também é interessante. A história de Brendon Burchard. Ele, num podcast que eu vi, Brendon Burchard falava sobre como, num determinado momento da sua vida, ele percebeu que ele estava falido e percebeu que estava confortável, já há muito tempo, que ele se sentia confortável com o facto de estar falido. Para ele, ok, tranquilo, não é que não se preocupasse, não quisesse uma situação diferente, mas sentia-se confortável com ela.
Quantas vezes, e isto vejo muitas vezes em clínica e dou este exemplo também, quantas vezes nós não estamos bem, mas estamos na nossa zona de conforto e não queremos sair dela porque o desconhecido é sempre assustador. Então mantemos-nos na nossa zona de conforto, por mais desconforto que nós possamos sentir dentro da mesma. Mas esse já nos é familiar. Então, por uma questão, por ansiedade, por exemplo, por medos, nós não avançamos, não enfrentamos aquilo que gera ansiedade, por exemplo, e preferimos evitar, não é? Evitamos e mantemos ali na nossa zona de conforto, mas aquele desconforto é muito grande. E ele por si só deveria, talvez, ser o suficiente para nos impulsionar a agir e sair daquela zona em que, no fundo, pode ser uma zona de conforto, mas em que há demasiado desconforto. E foi isto que ele sentiu em determinado momento. E eu pensei, naquele momento de imediato, eu dei-me conta como ao longo da minha vida eu me tenho sentido confortável, apesar de desconfortável, mas tenho sentido um certo conforto na minha realidade financeira. Ok, tudo bem, não arrisco, não é? Não arriscava muito facilmente. Agora ainda estou a conciliar todas estas ideias aqui e a passá-las para ações, para um plano, o que é que eu posso fazer. Tenho estado a fazer coisas de forma diferente, já passo aí essa parte, mas há estas ideias e esta consciência que fui tomando ao longo deste processo e tem sido útil. Há mais tempo também, mas neste momento, ao ouvir a história de Brendon Burchard, achei curioso porque me senti naquele ponto em que ele se sentiu e percebi como essa é uma questão, e quando nós nos sentimos confortáveis, QB, nós não fazemos nada para sair dali. Como é que ele tomou consciência disto e passou então à ação? Quando ele percebeu o impacto que ele estava a ter na família dele e naquilo que eu percebi para mim, naqueles momentos em que a situação piorava, não é? E as condições ficavam assim, começavam a gritar. Eu sei que consigo sempre, eu consigo se eu me propuser isso. E o universo é abundante e isto faz parte do meu sistema de crenças. Eu sei que eu consigo, eu sei que vem, eu sei que a oportunidade surge quando eu faço por isso. O problema é que faço por isso naqueles momentos em que o desconforto é maior, é tão grande que me obriga a sair da zona de conforto. Mesmo que isto soe estranho, mas simplesmente não tinha esta consciência, mas era isto que acontecia. E no momento a seguir, ok, já estava confortável QB, acabava por me distrair com outras coisas, porque me distrai facilmente com a vida, e pronto, mantinha-me outra vez na minha zona de conforto. E é importante fazer então alguma coisa no sentido que nós pretendemos, não é? E aquilo que eu percebi foi, mesmo que acabem por outros não depender de mim, como é que isto vai resultar e como é que resulta à minha volta também, na minha família, e como é que vai resultar no futuro, no meu caminho pessoal, não é? Na minha vida profissional, de diversas formas, em diversas áreas, como é que isto vai resultar. Então, já é a altura de procurar saber mais, aprender aquilo que eu não sei e experimentar na prática todo aquele acontecimento que eu vou adquirindo e tenho vindo a adquirir ao longo do tempo, não é? Porque se nada fizer, nada vai mudar. Outra ideia, não pensar com as emoções, a partir das emoções, mas usá-las e tomar decisões adequadas. Esta tem sido outra vulnerabilidade minha nesta área, de alguma forma. As emoções sobre alguma coisa levam-me a desejar consumir aquela coisa, não é? E não é que eu faça gastos exagerados, não dá para exagerar, não é? Mas o que acontece é que ao longo do tempo, como eu disse antes, no passado eu aprendia, ok, juntamos para aquilo e depois compramos. E depois deixa de lá estar aquele de lado. Também não precisa de lá estar de lado só por estar. E eu vou explicar o porquê disto. É que no meu sistema de crenças fazia parte também aqui uma outra ideia sobre o dinheiro. É que para que estar a poupar? Por que não viver? Porque é no agora que nós vivemos. É no agora que é importante
desfrutar da vida. Sempre foi muito mais importante esta ideia, que eu não a conseguia conciliar com o resto, e é como dizia, uma questão de equilíbrio. Como é que eu equilibro as coisas umas com as outras, não é? E às tantas nós chegamos a um momento, provavelmente ao longo do caminho, em que percebemos, afinal, isto é óbvio, porque as coisas podem coexistir facilmente umas com as outras, e eu achava que não. Basicamente é isto. Então, não pensar com as emoções, porque naquele momento em que eu possa desejar algo, eu posso querer aquilo, mas posso pôr o dinheiro a trabalhar para mim primeiro, usando aqui a ideia de Kiyosaki, e aguardar para satisfazer esse desejo, porque isso eu sei fazer, eu sei esperar para obter a satisfação, consigo perfeitamente fazê-lo, e depois então com o que sobra, mas pode funcionar como um foco muito maior, como uma motivação para criar mais, não é? E então com o que sobra satisfazer esse desejo, ter o supérfluo e desafogadamente, não é? Sem ficar apertada de alguma outra forma ou no futuro que seja. Ter estes ativos a trabalhar para nós vai tudo passar no mesmo, mas é tudo uma questão de sistema de crenças, não é? A nossa mentalidade é tão importante sobre isto. Ver cada moeda, como dizia há pouco, como um empregado que trabalha para nós, cada moeda que entra para o ativo já não sai de lá. Esta é uma ideia veiculada por Gustavo Cerbasi, por Kiyosaki, por diversos autores e inspiradores nesta área, motivadores, continua a multiplicar-se. O que sai dali, digamos, é aquilo que é excedente, que sobra, são os rendimentos nós podemos reaproveitar mais uma parte e continuar a engordar a quantidade de empregados que trabalham para nós, mas já não sai de lá, não é para utilizar, para comprar o supérfluo, mas para fazer render mais. Ver o fracasso como parte da aprendizagem, não ter medo de perder, porque há sempre outras oportunidades. O fracasso inspira os vencedores e derrota os perdedores, como diz Kiyosaki, e é uma questão de jogar para ganhar e não para não perder. Para prosseguir é preciso foco. Uma pessoa bem-sucedida no início não estava equilibrada. Esta é uma ideia que também achei interessante. Não estava equilibrada, estava focada. O desequilíbrio é em alguma medida até necessário para progredir no início. A partir daí, o foco é que leva em frente o caminho e nós podemos reencontrar o equilíbrio, mas mantendo-nos focados. Colocar uma porção de ovos em poucas cestas é algo que a mentalidade pobre faz, é algo que eu sempre fui fazendo quando colocava dinheiro de lado, e achei depois de começar a ler estas coisas, todas estas ideias a que fui acedendo o ano passado, os desafios, o desafio 52 semanas e tudo isso, mas sempre no fundo com esta ideia que aquilo que eu ia fazendo era pondo ovos em diversas cestas. É como a história que me trouxe até aqui ao projeto que defini para 2017, que eu cavava muitos poços, mas não fundo o suficiente. Eram muitos, dividia a atenção por muitos, cavava um bocadinho ali, depois cavava um bocadinho acolá e por aí adiante, e acabava por nunca achar água. E esta questão é a mesma, é colocar mais ovos em poucas cestas que resulta mais eficaz. Nas minhas leituras de fevereiro ficou muito claro também que é importante aprender. Aprender porque a ignorância traz medo e bloqueia. E leva muito mais facilmente à perda. Então entramos ou voltamos ou não saímos da corrida dos ratos, como é chamada nesta área. A corrida dos ratos é nós ganhamos dinheiro, trabalhamos, ganhamos dinheiro, pagamos as contas, pagamos impostos, as dívidas, os empréstimos, a alimentação, todas as despesas naturais, compramos algum bem supérfluo, trabalhamos mais para ganhar mais dinheiro, eventualmente conseguimos uma promoção e compramos um carro ou uma TV maior. Entretanto, casamos ou temos filhos, precisamos de um emprego onde possamos receber mais, temos um ordenado maior e compramos casa, e é um ciclo vicioso, não é? E não saímos daqui, é a tal corrida dos ratos. Assim como a ideia de irmos aprendendo aquilo em que temos dificuldade. Então, não só aprender sobre aquilo que nós não sabemos, porque quando não sabemos, isto traz medo, não é?
não saber na área dos impostos, na área das finanças, das aplicações, os investimentos ou como fazer determinados negócios, mas também naquilo em que temos dificuldade, quer seja no relacionamento com os outros a falar, comunicar, relações públicas, ou em vendas, ou marketing, aquilo em que temos dificuldade. E eu gostei da ideia de Kiyosaki, de que se nós temos dificuldade naquela área, por que não procurar um emprego naquela área? Porque ao lidar com aquilo todos os dias acabamos por aprender mais e desensibilizar também em relação a algumas questões que possamos ter com aquilo e nos desenvolvermos pessoalmente. Finalmente, das ideias que eu tomei nota, não me recordo agora assim mais no momento, 2 ativos que todos nós temos e que são os mais valiosos de todos são a nossa mente e o nosso tempo. Como é que nós investimos nestes 2 ativos? Como é que nós os pomos a render? Porque depois daqui pode gerar riqueza, abundância, prosperidade ou prejuízo e mais falta por aí. São ciclos viciosos. Então, muito importante é a mentalidade, como pensamos em relação a algo, depois a forma como agimos, o que sabemos sobre aquilo, a visão que nós temos, todos estes pontos que foram aqui abordados ao longo destes tópicos e que salientei de alguma forma da minha leitura e que lhe podem ser úteis a si também, não é? Então, eu fui falando um bocadinho sobre a minha experiência pessoal, não é que ela sirva de exemplo a algo, de modelo, mas pode servir como exemplo para fazer alguma aprendizagem sobre algo ou tomar consciência de alguma coisa, da mesma forma como eu me revi naquela memória que Brendon Burchard partilhou, talvez possa encontrar algum reflexo aqui na minha partilha em relação à sua vida. Se assim for, espero que possa ser útil de alguma forma esta abordagem à ideia, ao assunto. Como é que eu alterei, o que é que eu alterei, não é? O meu lidar, os meus pensamentos com esta área da minha vida. E sendo que eu estou a juntar muito as 2 coisas, a área financeira e o negócio. Pensando nesta ideia de poupar na origem, voltei a colocar alguns ovos em algumas cestas. Mas reduzi o número de cestas, espero, reduzi pelo menos em alguns sentidos, e aumentei a quantidade que ponho em algumas cestas. E algumas eu neste momento estou com 3 cestas. Criei um potinho que é o dos meus rendimentos para investimento. E o objetivo é que daqui não saia nada a não ser para investimento e pôr todas estas moedinhas ou notas a trabalharem para mim. Torná-las meus empregados. Aqui eu tiro 10% de tudo aquilo que eu ganho antes de pagar impostos e de pagar contas, desde fevereiro. Tenho um outro potinho que é o desafio 52 semanas e que eu sempre achei, desde que conheço este desafio, o meu receio de não conseguir seguir o desafio, porque são 52 semanas e na 52ª semana é preciso pôr os tais 52 euros, né? Sendo que na semana anterior são 51, na semana anterior são 50, na semana anterior são 49. São muitos euros juntos só num mês. Sempre pensei, não, eu depois não consigo fazer isto. E agora eu não estou a pensar isso. Eu estou a pensar, eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou arranjar maneira para que dê. Estamos no início do ano, ainda é simples este deixar de lado, não é? Mas lá está. E tenho um terceiro cesto, um terceiro potinho onde coloco algumas moedas. Simplesmente não o faço diariamente, mas no dia-a-dia, volta e meia, tenho aqui umas quantas moedas, vou pôr umas moedinhas que estão aqui soltas no porta-moedas, vou colocar ali naquela lata. E acho que pode funcionar muito melhor, até porque o meu foco, é claro, o meu foco está muito mais definido para estas cestas também. E isso eu considero muito importante. Então, esta alteração eu já fiz. Uma outra alteração tem sido na minha mentalidade, no meu mindset, o sistema de crenças, e que tem a ver com os gastos supérfluos. E se neste momento há uma série de coisas, por exemplo, para poder aqui melhorar os vídeos. E nem estou, embora uma altura tenha
o pensamento tenha sido para melhorar a qualidade. Ultimamente o pensamento andava em melhorar aqui o sistema, não é? Para não ter de depender do espaço disponível no momento, melhorar o sistema e poder ter uma câmara que me permitisse filmar com maior qualidade também, mas sem aqui questões de espaço, como no telemóvel, ou o computador para editar e poder aqui investir num sistema para poder editar, porque o meu computador não dá para editar vídeos, não dá, ele é muito antigo e dá para o que dá e está ótimo, fantástico, porque ele funciona muito bem, só não dá para algumas coisas, então eu uso este portátil do maridão que tenho no colo e que não dá para ver aí, para editar os vídeos no iMovie. E serve muito bem, fantástico, não fosse aqui a questão do espaço, que volta e meia é um problema, não é? Porque isto não tem muito espaço. Este era o meu pensamento, eu vou investir nisto. Neste momento não tem sido esse o pensamento. Tem sido mais, ok, este era um investimento que eu gostaria de fazer, mas neste momento a minha prioridade não é essa. Então, esses são supérfluos, vou considerá-los como tal, embora pudessem ser vistos como investimento também aqui no canal, mas uma vez que o canal não gera receita, seria um ativo muito... não seria ativo, não é? Muito subjetivo. Então, são supérfluos e vou mantê-los assim em lista de espera, porque vou colocar dinheiro a trabalhar para mim e depois, quando começar a sobrar, eu trato disso. Há aqui uma outra ideia que eu também achei interessante, que Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é aquilo que ele aprendeu com o pai rico dele. Há alguma coisa que nós queremos, nós gostaríamos de ter, o pai pobre pensava, nós não temos dinheiro para comprar isso. E o pai rico dizia, o que é que nós podemos fazer para comprar aquilo? O que é que eu preciso de fazer para gerar dinheiro para o fazer, não é? Então, é um pensamento completamente diferente e que leva a outro tipo de ligações neuronais e que impulsiona outro tipo de ideias e depois é uma bola de neve. Eu acho que essencialmente na prática tem sido isto, a diferença. Eu penso que sim, que está a resultar melhor. Eu estou-me a focar neste momento em procurar ativos. Eu não ando à procura deles, mas quero criá-los, não é? Então eu já estava a trabalhar no programa O Despertar do Ser, também já partilhei aqui num programa de transformação pessoal que tem muito a ver com a minha experiência de vida e tem muito a ver com a experiência que tenho tido ao longo destes anos de clínica, não é? Prática clínica, 17 anos, e com os resultados que tenho visto. Então fui desenvolvendo este curso de transformação. Mas agora estou focada em trabalhar nele de uma forma diferente, não é? E na continuação, porque eu já tinha ideia, mas passar à prática é diferente, não é? E na forma como o apresento, lá está, na mensagem e na história, que são tão importantes, e no sistema, para apresentar este sistema às outras pessoas, que pode ajudar, este programa que pode ajudar nas suas vidas. E eu gostaria muito que ajudasse nas suas vidas, porque ele está ali. Se elas o adquirem ou não, pronto, isso já é com elas, claro, podem fazê-lo ou não, mas pode ajudar muito e então é importante modificar esta mensagem também para que fique mais claro como é que pode mudar, porquê é que pode mudar, porquê é que eu digo isto, de onde é que isto vem, esta ideia, como é que me ajudou a mim a mudar a minha vida. E isso é muito diferente para fazer passar a tal mensagem e ter um sistema para o fazer também, para não deixar assim, vai acontecendo, não é? Que é uma coisa que comigo depois acontecia muito facilmente, é deixar que as coisas vão andando e vão fluindo. Esta era uma outra ideia que entrava em conflito também com a forma de fazer, porque a minha forma de estar tinha muito a ver com este pensamento, é o fluir da vida, deixa-te fluir, aproveita o fluir da vida. Mas isto não é incoerente ou seja, pode existir ao mesmo tempo com a ideia de fazer acontecer. Porque eu pensava muitas vezes, ou sentia como um conflito interno, que deixar fluir era uma coisa e fazer acontecer e programar, planear era outra, bem diferente, contrário. E eu fazia uma ou fazia a outra. E o que é que eu achava? O que eu achava que era mais certo é deixar fluir, não é? Embora eu goste de fazer acontecer e depois gera este conflito interior e depois há ali um bloqueio, não é? Porque
ora investimos um bocadinho num lado, ora investimos um bocadinho no outro, mas não avançamos muito. Então, quando nós conseguimos conciliar esta mensagem, estas ideias, e nos faz todo o sentido, nós conseguimos ter uma nova forma, uma nova mentalidade, um novo sistema de crenças que nos permite, aproveitando aquilo que já lá estava, mas conciliando-as, que nos permite avançar. Então, fantástico, tudo fica mais fácil, não é? E nos tornamos mais eficazes. Então, tenho investido também nesse sentido. E esta é a forma como eu me programo, como eu me organizo financeiramente neste momento, porque sempre foi muito desorganizado para mim. Neste momento tem sido este, eu faço logo esta divisão, programo os pagamentos que precisam de ser feitos, mas após retirar a minha parte para me manter ativa em gerar este rendimento. Já que trabalho para mim, não é? Também tenho que estar mais ativa ainda, mas isto funciona para todos nós, porque podemos trabalhar para terceiros e fazer, criar outras oportunidades de rendimento, não é? Eu tinha muitos temas selecionados para ver, ler, ouvir por aí, e podemos ver aqui uma lista bem grande até aqui. Vi muitos deles e ouvi. Neste momento ainda estou a ouvir um programa que anda comigo a passear de carro, que é um programa de 8 semanas para mudar o nosso sistema de crenças e nos levar a agir no sentido, criar sistemas e tudo mais, é para nos ajudar nesse sentido. Houve alguns livros, essencialmente, que eu fui deixando, tá, aqui um que não tinha picado, que deixei para trás porque não dá para ler tudo, não é? Ainda assim, só um mês é pouco. Houve um momento em que eu senti vontade de esticar este mês, ainda estou a ler, é uma verdade, mas senti vontade de transformar em mais meses e alterar aqui o projeto 2017, mas não o vou fazer, até porque partilhei, porque me comprometi aqui online, então eu vou manter-me aqui colada ao meu plano, mas quero continuar aqui com este tema presente, quero voltar aqui a algumas das leituras que ficaram para trás. Estou a terminar neste momento um livro também de Brendon Burchard que se chama Mensageiro Milionário, mas estou mesmo a terminar. Mas já comecei a ler, já comecei a ouvir um audiolivro relativo ao tema deste mês de março, que é a alimentação. Mas foram muitos, e com tudo isto eu libertei até agora 8.8 gigas à volta disto. Sei, eu tenho a sensação que ficou tanto por dizer e por partilhar, mas pronto, às tantas, como eu já repeti isto várias vezes, já não sei o que é que ficou, o que é que não ficou. Vamos ver o que é que resulta daqui, porque eu queria mesmo partilhar este vídeo hoje, vamos ver se consigo. Então, por hoje é só. Diga-me o que lhe parece estes pontos, algo de novo para si, qual foi o que mais gostou, o que mais lhe fez sentido. Se quiser deixar-me sugestões, seja à vontade. Vamos continuar a conversa nos comentários. Estou a gostar imenso deste tema, mais do que eu pensei que fosse gostar até, e fiquei com vontade de muito mais e de aprender também mais nesta área. Ao longo do tempo eu vou partilhando como é que está a resultar para mim esta nova organização nas minhas finanças. Também não sei se ficou muito claro. Miri Gonçalves pediu-me para o partilhar em vídeo. Não sei se ficou muito claro, simplesmente porque como eu nunca tive um sistema de organização, então não sei exatamente o que poderei partilhar deste sistema, o que gostaria de ouvir. Nos comentários, vamos continuar a conversa, que é para eu poder na próxima trazer aqui de uma forma diferente, talvez mais... mais clara sobre aquilo que estou a fazer e, essencialmente, como é que está a resultar para mim. Por hoje é só. Até breve e tenham um dia feliz.